Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria louvar ao Senhor por essa oportunidade e peço, por gentileza, não vou passar do limite, mas eu peço o carinho da sua atenção. Eu tive muita atenção em absorver tudo que Deus palestrou comigo. E essa mensagem é para vocês, porque Deus falou comigo nesse texto há 1 mês e meio atrás, né? E eu guardei ele para os irmãos. E eu queria dizer hoje, nessa noite, para os irmãos, como a nossa conduta, isso aqui não é nada de novo, né? Ultimamente eu não tenho pregado nada de novo, tenho pregado só o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz não é nada novo, é antigo, é lá na eternidade. O quanto a nossa conduta, nossa postura, nossos caminhos, a forma que a gente age, a forma que a gente fala, a forma que a gente se comporta, como isso é valioso no mundo espiritual para Deus e é poderoso contra o nosso adversário, como aqui foi lido pelo nosso pastor, pela nossa irmã. Queria falar um pouco para você sobre a conduta que faz a gente ser vitorioso. E olha só, deixa eu dar um detalhe aqui, preste atenção. Quando eu falo ser vitorioso, quando eu falo, não sei outros, mas quando eu falo ser vitorioso, não é ser vitorioso em cima do seu irmão. Não é ser vitorioso para o teu irmão ver. Não é ser vitorioso no Instagram, no Facebook, na rede social. Não é isso. Ser vitorioso é você ter convicção que você começou e você vai chegar até o fim vencedor. Ser vitorioso na palavra é não desistir da chamada. Ser vitorioso na Bíblia é não entregar a coroa que foi te dada a preço de sangue de redenção. Então ser vitorioso é chegar até o fim. Ouvir Ele chamar teu nome naquele grande dia, quer seja pela eventualidade da sua morte, ou quer seja pelo arrebatamento que está próximo para acontecer. Então nessa noite eu quero falar um pouco a respeito de uma conduta que promove a vitória. Mas em primeiro lugar, eu quero dizer que eu dei um título para essa mensagem que é Desbancando os Espíritos da Babilônia. Irmãos, os espíritos da Babilônia já foram derrotados uma vez e serão derrotados novamente quando nosso Senhor voltar e julgá-los. Mas já foram derrotados uma vez. Nós vamos ver aqui como que esses espíritos foram derrotados. Em primeiro lugar, queria começar essa mensagem dizendo o seguinte: desde Gênesis 3, eu anotei aqui as referências, desde Gênesis 3, que o homem, quando eu falo homem, você se coloca na mensagem, que o homem busca, olha só, o homem vive triste e busca a razão da sua existência. Desde que o homem caiu, ele busca achar a razão da sua existência. E na busca, no afã de achar essa razão, o homem entra por caminhos errados. Gênesis 3, 23 diz assim: o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden o homem para lavrar a terra de que fora formado. Deus lançou o homem fora. Desde que Deus tomou a atitude de lançar o homem fora da sua presença, do jardim do Éden, do lugar da plenitude, do lugar da bênção, do lugar da vitória, do lugar da comunhão, que esse homem que foi expulso busca a razão da sua existência. E nós sabemos a história. Caim e Abel. Deus deu outro filho, Sete. Através de Sete, Deus postergou a descendência de Adão até chegar ao Messias, até chegar ao Senhor Jesus. Então o homem, e você e eu, fora do conhecimento de Deus, fora da Bíblia, a gente procura saciar essa razão. Se a gente não tiver com a razão aqui, ó, com a mente, a razão é isso aqui a gente vai buscar achar razão para a existência, nos prazeres, nos deleites, no pecado, nos bens materiais. Foi isso que aconteceu, é isso que acontece e é isso que vai acontecer. O ciclo da humanidade é um só, irmãos. A única coisa que quebra o ciclo é a vinda do Senhor. É Jesus na tua vida. Jesus veio para quebrar um ciclo na minha vida. Jesus veio para quebrar um ciclo na tua vida. Que ciclo é esse, pregador? A gente aprende em ciência, a gente aprende em biologia. Nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Isso lá fora acontece. Isso aqui dentro não acontece. A gente não nasceu para cumprir um ciclo da existência. A gente não nasceu para nascer, crescer, reproduzir e envelhecer. Não. Nascemos para conhecer ao Senhor nessa terra e viver por Ele na eternidade. Então o homem busca achar razão. E nessa busca, na sua fraqueza e ignorância, observe isso. A irmã aqui foi linda na hora que falou isso. Linda não ela, né? Mas linda a palavra, os irmãos entenderem. Foi linda a palavra que ela falou, quando ela disse que nós devemos buscar o Senhor
Nós devemos buscar o conhecimento do Senhor, a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor. Então, o homem na sua fraqueza e ignorância, ele acha que entender Deus, ver Deus, está só no que está aqui, ó, nos olhos. O homem só acha que Deus está agindo quando a terra frutifica. O homem só acha que Deus está agindo quando o gado dá as suas crias. O homem só acha que Deus está agindo quando ele dá vitória. Quando ele dá vitória sobre os inimigos, quando ele faz prosperar. E não é só isso que Deus está agindo. Então o homem sempre buscou, na sua ignorância, preencher o espaço vazio. E olha que interessante. Esse espaço que o homem procurava preencher era o espaço de Deus. Se era o espaço de Deus, ele nunca iria achar fora da aliança. Você nunca, eu sei que aqui é uma igreja, mas é para a igreja ler essa palavra. Eu nunca vou achar razão fora da aliança da palavra. Nós nunca vamos achar razão para nada, principalmente para os dias maus. O crente só entende o dia mau que vive quando está com a mente de Deus. Sabe como isso acontece? Jesus está no Getsêmani, sofrendo as agonias da morte, vendo tudo o que sucederia sobre ele. Ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Aí depois ele fala: não, faz a tua vontade. A carne pede o cálice ser afastado. A vontade de Deus prevalece para que bebamos o cálice. Bebamos o cálice. Então, eu queria começar essa palavra desse jeito, porque se eu vou falar de conduta, eu tenho que me espelhar nos homens que tiveram uma boa conduta na Bíblia. Ninguém aqui é modelo para ninguém. Modelo é a palavra. Ninguém aqui é exemplo para ninguém. Exemplo é a palavra. É o que está escrito, porque tudo que está escrito foi inspirado pelo Senhor e colocado para a nossa exortação. De que maneira Deus estabeleceu a sua aliança na terra? Através dos homens. E eu anotei aqui: Sete, Enoque, Noé, Sem, Abraão, Isaac, Jacó, os judeus e a igreja. Nós somos a aliança de Deus aqui na terra. Nós somos a arma de Deus aqui na terra. Claro, com o Espírito Santo. Claro, com o Senhor. Claro, na palavra. Claro, em santidade. Claro, nas obras de justiça. Claro, andando na luz. Claro, sendo sal. Claro, dando testemunho. Então o homem caído procura achar razão para os seus deleites, para a sua existência, nos caminhos errados. Mas nós não somos esse homem caído. Agora Deus, olha só, Deus mostra que tem uma semente fiel. Olha só, é aqui que começa a minha mensagem. Deus mostra que tem uma semente fiel, e essa semente que é fiel é poderosa para desbancar todo o exército do inimigo. A semente fiel de Deus na terra é poderosa para desbancar todos os inimigos de Deus. A palavra do Senhor diz, olha só, em 1 Pedro 1,18 diz assim: sabendo que não foi por coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatado a vossa vã maneira de viver, nem por tradição, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. Eu comecei dizendo que o homem caído, ele busca resposta. A resposta para o homem caído é o sacrifício de Cristo feito na eternidade. Eu sei que eu vim aqui também receber boas respostas de Deus, mas a resposta que Deus tem para me dar é: meu filho se sacrificou por você. O sangue foi derramado. Irmãos, Deus não é colocado na parede não, como muitos falam, não. Deus não é colocado na parede não, porque tudo que Deus tinha para fazer já está feito. Jesus disse: tetelestai, está consumado. O que pertencia a Deus fazer já foi feito. Agora, nossa obra não, está em movimento. Nós estamos produzindo para Deus. Então, Deus tinha um plano. E esse plano foi Jesus crucificado desde a eternidade. Agora, quando esse plano fala contigo, de que maneira esse plano fala contigo? É que você é a semente de Deus. Você é a semente que Deus plantou. O semeador, que é o Senhor, plantou uma semente na terra. E a semente na terra é eu e você. Então eu quero nessa noite estabelecer com os irmãos que a conduta de Daniel, dos seus amigos, a sua, a minha, é poderosa para estabelecer essa aliança e essa aliança me fazer vencedor. Não adianta, foi falado aqui pelo evangelista, não adianta eu bater no peito e glorificar Deus pela salvação que Ele me deu, se eu não estou disposto a viver todos os protocolos da salvação, todos os detalhes
da salvação. Os irmãos sabem, a salvação não começa com um sorriso. A salvação começa com choro. Primeiro você chora se arrependendo, depois Deus coloca um sorriso no teu rosto, porque você foi salvo. Então Deus conta com a minha conduta. Irmãos, Deus conta com a minha conduta. Deus conta com os meus passos. Deus conta com os meus acertos. Deus conta com o meu testemunho. Deus conta com as minhas qualidades. Deus conta comigo, irmãos. Ele não precisa de mim para fazer a sua obra. Não, mas Ele conta comigo. Ele conta comigo e contigo. Nós lemos aqui no capítulo 6 de Daniel, um texto muito conhecido, de Daniel na cova dos leões. Só que a gente, quando lê esse texto, se não for por uma revelação de Deus, uma inspiração de Deus, como o Senhor veio no coração, a gente vai focar somente na sentença, a cova e o milagre. A sentença da cova, a cova propriamente e o milagre. Só que tem muitas mais coisas aqui nesse texto que eu queria trazer para os irmãos nessa noite de forma rápida, para que os irmãos viessem ver e sair daqui sabendo. Vale a pena você ser honesto. Vale a pena você procurar andar nos caminhos de justiça. Vale a pena você sofrer por adorar a Deus. Vale a pena você ser perseguido, irmãos. Quem é que prega hoje em dia isso, que vale a pena ser perseguido? Mas vale a pena. Eu queria fazer só uma panorâmica rápida. Olha o que diz a palavra do Senhor. Presta atenção. No capítulo 1 desse texto, nos conta a história do recrutamento dos judeus e do voto de Daniel de não se corromper. Capítulo 1. Capítulo 2 nos conta o sonho de Nabucodonosor e a interpretação que Daniel deu a ele por Deus, daquele sonho, que não era somente um sonho, era uma revelação futura. No capítulo 3 nós temos a estátua de ouro de Nabucodonosor e a grande provação dos 3 hebreus ao não se prostrar perante a estátua. No capítulo 4 nós vemos o segundo sonho do rei, que era o segundo alerta de Deus ao rei, para o rei se render, para o rei adorar o Senhor, e a sentença que Deus deu por causa da sua soberba e vaidade. No capítulo 5 nós vemos a loucura de seu neto Belsazar, e a sentença de Deus sobre aquela loucura. Você acha que Deus tolera os loucos? Até certo ponto ele tolera. Passou daquele limite, ele não tolera, ele julga. Então no capítulo 5 tem a loucura do rei, a sentença da loucura e a queda da Babilônia. No capítulo 6 tem a cova do leão. Que lições que esses textos nos traz? Primeira lição que eu queria que você guardasse no seu coração. O capítulo 1 fala da fidelidade de Daniel e de seus amigos. E você sabia que ao eles serem fiéis, sem dizer nada, sem falar nada, sem reivindicar nada, eles não chegaram dentro da Babilônia e falaram assim: olha, nós somos judeus, não vamos comer a carne dos animais de vocês, nem vamos beber vinho. Não falaram nada. Eles não trocaram trombeta, como é um termo usado no nosso meio, não tocaram trombeta de quem eles eram. Eles somente estabeleceram uma aliança entre si, falando: olha só, não vamos se corromper não, vamos guardar nossa fé, vamos provar nossa fé perante o nosso Deus. Então o capítulo 1 fala da fidelidade de Daniel e de seus amigos, e a palavra de Deus é pregada em Babilônia pelo testemunho deles, sem eles falar uma só palavra. De que maneira, pregador? As atitudes, as escolhas, os caminhos. Você acha que os outros não observaram? Que loucura é essa que eles não vão comer legume e água? Só que eles viram o resultado do legume e da água. Eles viram o resultado da fidelidade. E eles sabiam que eles eram hebreus. Então o capítulo 1 traz para a gente uma lição de que a fidelidade nossa é a pregação de Deus para os ímpios. Ao você ser fiel, você está pregando, irmão. Eu sempre falo isso, nós somos jovens. Eu ser fiel à minha esposa, à minha família, à minha igreja, é uma pregação para o mundo. Toda vez que eu sou fiel em determinada área da minha vida, é uma pregação para o mundo. Porque se tiver alguém que ousar vasculhar a minha vida, vai encontrar fidelidade. Ou você acha que ninguém procura saber da tua vida? Procuram saber da tua vida, é claro que procura. Os amigos, os inimigos, os admiradores, os invejosos. Então que eles procurem, e quando eles procurar, achem fidelidade na minha e na sua vida, para a glória de Deus. Seja fiel, e essa fidelidade será uma pregação. Capítulo 2. Ao Deus revelar a Nabucodonosor aquele sonho, Deus estava mostrando a sua soberania. Por quê? O rei sonhou, mas não se lembrava do sonho. Ficou perturbado, mas não se lembrava do sonho. Aí Deus usou um dos
dos seus para falar o que ele sonhou e o que significava o seu sonho, mostrando assim a sua soberania sobre os pensamentos e os desejos dos homens. O capítulo 2 mostra que Deus é soberano. Ele revela para quem Ele quer. Pode ser Daniel, pode ser eu, pode ser você, irmão. Ele revela para quem Ele quer. Agora tem um detalhe: tem que buscar a face do Senhor também. Até então Daniel não tinha nada para falar para o rei. Aí saiu o edito: mata todos os sábios, todos os astrólogos, os magos. Aí Daniel falou: opa, peraí, eu tenho um recurso comigo. E esse recurso é clamar ao meu Deus. E Daniel capítulo 2, verso 22 diz: com ele está o segredo, e ele revela o profundo e o escondido. Ele sabia que seu Deus poderia revelar até mesmo os sonhos de um homem dormindo. E você tem que ter essa consciência que somente Deus pode te revelar o que ninguém pode te revelar. Eu comecei dizendo que o homem caído, ignorante, busca a resposta. Então, essa resposta só Deus pode dar. A resposta da razão da minha existência, a resposta da razão do meu dia, só Deus pode dar. Capítulo 3. A decisão daqueles homens em não se postar diante da estátua foi uma afronta direta aos deuses. Irmãos, quando Josué entrou em Canaã com Israel, houve guerra, sim ou não? Mas a guerra principal e primária não foi a guerra de Israel contra os cananeus. Foi a guerra dos exércitos de Deus contra os exércitos de Canaã. Capítulo 5, versículo 12, diz que Josué está subindo a campina que está de frente de Jericó, e ele vê um homem com armadura e espada desembainhada. E ele faz uma pergunta: você conhece esse texto? Se não conhece, depois leia. Capítulo 5, verso 11 e 12. Quando ele vê aquele homem, ele fala assim: és tu dos nossos ou dos dele? E aqui ele vai falar assim: primeiro, tira a sandália dos teus pés. Segundo, não sou nem do de vocês e nem dos deles, sou o príncipe do exército do Senhor. Ali, Josué tinha consciência da sua vitória, porque o príncipe do exército de Deus já estava diante de Jericó para lhe dar a vitória. Então, todas as nossas batalhas primeiro acontecem no céu, não o céu de Deus, o céu atmosférico, onde estão as ordens espirituais, onde estão os principados, as potestades. Então, quando Israel entra em Canaã, não é Israel contra os cananeus, é o poder de Deus contra o poder dos demônios. Porque Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, diz que os ídolos são demônios, os ídolos são espíritos malignos. Então, ao Sadraque, Mesaque e Abednego, Azarias, Ananias e Misael não se prostrar à imagem, eles estavam confrontando aqueles deuses, confrontando aquela entidade, reivindicando o nome de Deus em terra estrangeira. Melhorando o nosso vocábulo aqui, na terra do inimigo, afrontando o inimigo. Quando o homem de Deus e a mulher de Deus está com Deus, Deus dá poder para a gente afrontar o nosso inimigo. Se essa afronta for para a glória do seu nome, se a afronta contra o meu inimigo glorifica o nome de Deus, eu tenho a liberdade de fazer isso. De que maneira, pregador, a gente afronta o inimigo? Pregando o evangelho para traficante, pregando o evangelho para incrédulo, pregando a palavra do Senhor, não se envergonhando da nossa vida. É afronta o inimigo. E ao afrontar, qual é a lição? Ao afrontar o inimigo, Deus se manifesta aos seus servos. Muito tem sido pregado, e não está errado, que Deus se manifestou dentro da fornalha, o quarto homem da fornalha, que Nabucodonosor disse ser semelhante ao filho dos deuses. Muitos acham que Deus se manifestou para mostrar para Nabucodonosor. Não, irmão. Deus não tinha que mostrar nada para o rei. Deus se manifestou na fornalha para mostrar ao seu servo que ele era fiel, presente e vivo. Você está achando que a vitória que Deus tem para te dar é para mostrar para os outros? Não, é para mostrar para você. É para mostrar para você. Foi lido aqui um texto, a palavra está toda se encaixando agora. Foi lido aqui um texto de 2 Samuel, capítulo 12, onde Deus revela a Davi que sabia do seu pecado. Será que Deus estava interessado em explanar, falar o pecado de Davi para as nações? Não. Deus estava querendo mostrar para Davi que ele era o Deus que via tudo. Via as coisas boas e via as coisas ruins. As coisas boas ele aprovava e dava vitória. As coisas ruins ele reprovava e trazia a sentença. Deus entrou dentro daquela fornalha para mostrar aos seus servos. E, consequentemente, os inimigos também viram. Então, aprenda isso.
A nossa vida com Deus não é para Deus mostrar que Ele é na nossa vida para os outros. Não, está errado esse ensinamento. O ensinamento correto é Deus a mostrar para mim que Ele é comigo. Ele é comigo. Moisés sabia disso. Moisés em Êxodo 32 falou assim: Senhor, peraí, se o Senhor não for conosco, as nações vão falar que nós não somos o teu povo. Então faz o seguinte, anda conosco. E ao andar conosco, eu amo esse texto e choro nele. A página da minha Bíblia é molhada nessa página. Anda conosco e nós seremos o teu povo. E aí vão saber que nós somos achados graça aos teus olhos. Primeiro, mostra que está conosco, que eles vão saber também. Capítulo 4. O segundo sonho do rei que o Senhor o dara foi para humilhar ele e repreender a sua vaidade humana. E mostrar que Deus controla a história. Eu não sei o que Deus está falando no teu coração enquanto eu falo aqui, mas eu estou procurando seguir tudo que Deus colocou no meu coração. E na quarta lição, é Deus que mostra que Ele controla a nossa história. Você pode estudar o que você quiser, você pode se mudar para onde você quiser, você pode escolher suas amizades, você pode escolher seu marido, sua esposa, você vai escolher tudo. E no final você vai ver que Ele que estava no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Nós achamos que temos o domínio disso aqui, ó, o nariz. Não temos não. Porque se nós tivéssemos o domínio do nosso nariz, estaríamos debaixo da terra. Pelo menos eu. É Ele que guia esse nariz aqui para onde Ele quer. Capítulo 5. A afronta de Belsazar, que representa o próprio Satanás. Ou você acha que não é coisa do diabo? O rei está bebendo, já está embriagado, e tem a grande ideia de buscar os utensílios que era do culto ao Senhor para dar para suas concubinas, para dar para suas mulheres e para os seus príncipes. Isso é coisa de homem? É coisa do diabo. Pegar o sagrado, irmãos, observe. Quando alguém pensa em pegar o que é sagrado, pegar aquilo que é consagrado, aquilo que é de Deus, para fazer o que não é para Deus, tem as garras, as patas nojentas do diabo. Se você observar, não sei porque eu estou falando isso aqui, alguém fazendo a obra de Deus de uma forma que não está nos princípios de Deus, saiba que tem alguma coisa ruim por trás dessa pessoa. Se você vê alguém se promovendo com a obra de Deus, se você vê alguém com interesses alheios com a obra de Deus, ele não está mais sob a sua influência própria. O inimigo já está o influenciando. E Deus está vendo aquele rei pegando os utensílios sagrados para fazer orgia. Até então a orgia, Deus liberou para ele fazer. Faça, só não pegue o que é meu para contaminar com as coisas impuras. E no capítulo 5, Deus sentencia e a Babilônia cai. Capítulo 6, entramos no texto. E a lição do capítulo 6 é a seguinte: as armadilhas dos inimigos e a prova da fidelidade de Daniel. E aqui eu quero dizer o seguinte para a igreja do Senhor que está aqui reunida: as armadilhas dos nossos inimigos vão vir pelo simples motivo de nós estarmos no caminho que Deus quer. O inimigo não vai armar armadilha para quem já está no caminho tortuoso. Não. Armadilhas são feitas para aqueles que estão no caminho correto. Capítulo 6, verso 2 diz: e sobre eles Daniel era um, dos quais o rei queria que ele fosse o primeiro. Então, o que nós estamos aqui diante desse texto é o seguinte: Deus escolheu exaltar Daniel. Foi a escolha de Deus. Eu demorei muito a aprender isso. A minha vitória e o sucesso do meu ministério não vai vir com o meu esforço. Não vai vir. Entenda bem, não é que não faz parte eu me esforçar, mas a minha vitória não vai vir com o meu esforço, vai vir com a intervenção do Senhor. Não adianta eu me esforçar em fazer algo que Deus não quer. Não adianta eu me esforçar, me debruçar em fazer algo que Deus não quer. Não vou ter sucesso, irmão. Eu só vou ter sucesso se eu estiver na direção que Deus estabeleceu para a minha vida. Capítulo 15 de Jeremias entra em um colapso na sua própria fé, porque o profeta também se frustra, o profeta também pensa em voltar atrás, o profeta também cai, o profeta também chora, o profeta também quer desistir. Isso é coisa de profeta. Ele começa a ser influenciado pela rebeldia do povo. De que maneira? Eu prego, o povo não me escuta e muito pelo contrário, me persegue. E aí ele começa nesse conflito íntimo. Aí ele chega para Deus e fala algo que foi uma afronta contra o seu Deus.
mas Deus é pai, Deus sabe. Ele fala assim para Deus, Jeremias 15, 17 por aí, 17 ao 20. Ele fala assim: serias tu para mim como águas inconstantes? Se vocês forem interpretar o que significa isso, é como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, cadê a promessa? Cadê a palavra de vitória? Sabe o que é água inconstante? Uma hora tem água, outra hora não tem. É igual a fonte, seca. Só vai ter água de novo quando cair chuva. Aí Deus vira para Jeremias, capítulo 15, versículo 19, diz assim: Jeremias, se tu apartar o precioso do vil, tu serás a minha boca, e eu serei contigo. Ao questionar a Deus se tudo o que Deus estava fazendo era verdade, Deus falou assim: olha só, esquece teu questionamento e separa o que não presta do que presta, que quando tu fizer isso, eu estou contigo, tu serás minha boca e eu te usarei. Aí a parte final diz assim: eles que têm que te ouvir, não você que tem que ouvir a eles. Eles que têm que te ouvir, e não você tem que ouvir a eles. Irmãos, Daniel priorizava o céu. Daniel priorizava o céu. De que maneira? Daniel foi exaltado por Deus. Daniel assumiu uma posição de destaque por Deus. Só que ele sempre priorizou o céu, desde quando era um moço até ser um ancião. E eu anotei aqui que os inimigos armaram as armadilhas simplesmente por causa da fidelidade de Deus na vida dele. O alvo não era Daniel, o alvo era manchar o nome do Senhor. O alvo não era o fracasso de Daniel, o alvo era o fracasso da obra de Deus que estava sendo feita dentro de Babilônia. O alvo não é simplesmente você, o alvo é a obra de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Se o inimigo atacar esse casal de pastores aqui, não está atacando propriamente a eles, está atacando todo o rebanho que está confiado a eles. O alvo do inimigo não é propriamente a minha vida, é o que está sobre a minha responsabilidade, é o que está sobre as minhas costas, é o que está sobre as minhas mãos. Então Daniel priorizava o céu, irmãos. De que maneira? Orava, jejuava e o principal, dentro do território do inimigo, ele adorava ao Senhor. O maior desafio de todos, não é o varão falou aqui muito bem, o maior desafio não é tu orar. Tu vai orar porque tu é obrigado a orar. Tu é crente, crente que não ora não é crente. Então se tu é crente, tu tem que orar. Tu vai jejuar, porque uma hora vai apertar e tu vai ter que jejuar. Se o jejum vai ser certo ou não, a gente não sabe, só o Senhor, mas tu vai jejuar. Agora, uma coisa você não vai poder negociar, é a adoração. Porque se você se atrever a orar, se você se atrever a jejuar e não adorar, não vai ter efeito para a sua vida. O texto diz, versículo 4: então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Observe, o que estava em jogo não era a vida religiosa de Daniel. Meu Deus, isso aqui é muito tremendo. O que estava em jogo não era a vida religiosa de Daniel. Ele não estava nem aí para a religião. Cada um tinha a sua religião. Já imaginou quantas religiões, quantos deuses tinha dentro da Babilônia? Lá era politeísta. Poderia ter várias. O que estava em jogo era a conduta dele perante a sociedade. Não era a vida religiosa. Só que tem um grande detalhe. O texto diz no versículo 4 do capítulo 6. Procuravam achar a respeito de Daniel ocasião no reino, mas não podia achar ocasião nem culpa, porque ele era fiel e não se achava nele vício nem culpa. Examinar a vida do homem. Vamos ver a conduta dele moral. Vamos ver a conduta dele ética. Vamos ver a conduta dele social. Vamos ver a forma que ele age no governo, a forma que ele age na administração. Vamos ver qual é a postura dele. Não acharam nada. Aí, não achando nada, tiveram a brilhante ideia. Vamos pegar ele na religião dele. Vamos usar a fé dele como arapuca para ele. E você acha que no nosso dia não acontece isso, irmão? O mais criticado da terra é o crente. Agora, a crítica que é feita pelo crente, ao crente, não é por causa da sua conduta? Deixa só o crente entrar na política. Deixa só o crente ser um administrativo. Deixa só o crente ser um empresário, se ele não vai estar em evidência por causa da sua fé. Mas o alvo não é a fé, o alvo é a conduta. Então aqui eu aprendo uma lição. O inimigo está procurando examinar a minha conduta, e se ele não achar brecha na minha conduta, ele vai na minha fé. Então eu quero te dar um conselho nessa noite: cuide da sua conduta e cuide da sua fé. Guarde a
a sua conduta irrepreensível e guarde a sua fé incontaminável. Paulo aos Tessalonicenses diz assim: vocês sabem da forma que eu andei entre vós, irrepreensível, inculpável e incontaminável. Paulo fala assim: vocês sabem que eu andei no meio de vocês de forma irrepreensível, de forma inculpável e de forma incontaminável. Ele ainda usa o quarto termo, sinceramente, sem mancha, sem falsidade, sem falar A para um e B para outro. Falei A para todo mundo, preguei Jesus crucificado para todo mundo, não puxei sardinha para ninguém. Então, não achando, observe, não achando culpa em Daniel na sua vida social, foram para a vida religiosa e tiveram a brilhante ideia da parte de Satanás: seguinte, vamos colocar um edito, vamos persuadir o rei a colocar um edito que ninguém deve adorar nenhum Deus, nem pedir nada a qualquer homem se não for o rei. E o edito foi confirmado, e no capítulo 6, versículo 16, nós vemos que Daniel não se rendeu às pressões da Babilônia. Glória. Irmãos, é difícil falar sobre negociar a fé, porque cada um pode negociar a fé de uma maneira diferente. Isso aqui é um terreno muito escorregadio para o pregador entrar. Eu não quero entrar nesse terreno aqui não. Mas eu só queria dizer que negociar a fé é algo subjetivo. Eu não sei como você pode negociar a sua fé. Eu estou aqui pregando, mas você não sabe como eu posso negociar minha fé. A verdade é, eu e você não devemos negociar a nossa fé. A gente pode negociar a fé com coisas grandes, escandalosas, ou pode negociar a fé com coisas pequenininhas que ninguém vê. Importa que nós não negociamos a nossa fé. E eles fizeram a proposta: ele é puro, ele é sincero, ele é reto, vamos ver se ele vai guardar essa fidelidade da fé dele até o fim. E o rei estabeleceu o edito que ninguém poderia adorar, nem orar, nem pedir nada durante 30 dias. Só que o versículo 10 diz, olha o que diz o versículo 10: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em casa. Ora, sua casa havia janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus. Daniel destronou o espírito da Babilônia através da sua vida com Deus. Daniel destronou 120 homens que vieram contra ele. Daniel abrogou o edito, irmão. Vocês têm noção do que é isso? O poder que a sua conduta tem, o poder que a tua sinceridade tem, o poder que a justiça que você pratica que ninguém vê tem, o poder que os seus passos têm na terra, ao ponto de, através de você, através da sua conduta com Deus, quer seja em comunidade, quer seja sozinho, como indivíduo, é poderoso para desbancar os demônios, as obras do inimigo contra a tua vida, as obras do inimigo contra a tua história, contra a tua família. Tentaram pegar Daniel no estreito, tentaram pegar Daniel na curva, mas ele orava e foi lançado na cova. E aqui eu já estou partindo para o final. O que me chama a atenção é que Deus honrou aquele homem de uma maneira tal, e eu anotei aqui, no capítulo 1, versículo 17, olha o que diz a palavra do Senhor. Aos quatro, Daniel, Azarias, Ananias e Misael, Deus deu inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel Deus deu todo entendimento e visões e sonhos. Isso aconteceu antes ou depois da cova? Antes. Daniel já sabia que poderia acontecer coisas terríveis, mas ele foi capacitado antes de sofrer essas coisas terríveis. O apóstolo Pedro, lá, a partir do ano 55 a 60 da igreja primitiva, na sua carta, ele diz algo que nós entendemos hoje, mas os irmãos lá atrás não entenderam. Ele fala assim: tende por grande gozo o passardes por muitas provações, sabendo que a prova da vossa fé, que é mais preciosa que o ouro, se acha louvor diante de Deus. Sabe o que Pedro estava fazendo para a igreja? Preparando a igreja para a perseguição do Império Romano, preparando a igreja para a perseguição dos judeus, preparando a igreja para as loucuras dos imperadores contra o cristianismo. Deus nos está preparando hoje, e Deus deixa bem claro para mim e para você:
pode acontecer coisas terríveis contra as vossas vidas, mas ninguém vai ser pego de surpresa. Ninguém vai ser pego sem armadura. Ninguém vai ser pego sem entender. Tudo o que acontecer na sua vida, você jamais vai ter o direito de falar, eu não sabia. Você sabia sim, porque Deus falou contigo na palavra. Deus deu sabedoria a Daniel de sonhos e visões. Capítulo 4, versículo 18 diz assim: Nabucodonosor, então a mãe de Nabucodonosor falou assim para Daniel: és tu, Daniel, que tem o espírito dos deuses? Observe que Deus foi mostrando para Daniel quem ele era para ele mesmo e quem ele era para as nações. Primeiro, Deus deu visões e sonhos. Segundo, Daniel foi reconhecido como quem tinha o espírito dos deuses, ou seja, quase um deus, né? Naquela mentalidade. E no capítulo 5, verso 11, uma palavra muito interessante para os irmãos entender, é que quando Belsazar viu aquela visão da mão e não tinha interpretação, a mãe de Belsazar falou assim: olha só, no teu reino tem um homem que ajudou teu pai, auxiliou teu pai. O nome dele é Belsazar, Daniel. Ele tem, olha só, ele tem o espírito excelente. Então nessa noite eu queria dizer para você que quando você, entenda só, quando você anda nos caminhos de justiça, quando você é honesto, quando você é sincero, quando você não maquina mal, quando você procura agradar a Deus e até em parte agradar os irmãos, isso tudo para Deus é excelência. Isso tudo para o Senhor é excelência. Quando você procura se esforçar, você é tido como uma pessoa com espírito excelente. E esse espírito é o espírito de Deus na tua vida. Agora, encerrando. Um homem espiritual, um homem vitorioso. O resultado da vitória está aqui. Um homem espiritual, um homem vitorioso. Um homem carnal, um homem derrotado. Um homem espiritual, um homem com versatilidade de agir. Um homem carnal, um homem sem armas na manga. Um homem desarmado. Daniel era um homem espiritual. E o que fechando a Bíblia, o que caracteriza um homem espiritual, irmãos? Oração, submissão e fé. Capítulo 6, versículo 10 diz que quando Daniel ouviu o edito, ouviu a afronta, ouviu a armadilha, ouviu a maldade, ouviu a inveja, ouviu o que ele sabia que ia para a cova, irmão. Ele sabia que ia para a cova. Ele sabia que ia ter investida contra a vida dele. Por que ele sabia? Porque ele sabia que ele ia negociar a fé. Quer saber se vai ter laço contra a tua vida? É só você fazer uma reflexão aí no seu banco. Você vai ser fiel, então vai ter laço contra a tua vida. Quer saber se você vai ser apedrejado? É só você parar e pensar: eu vou ser fiel naquilo que eu fizer, então você é apedrejado. Quer saber se vão falar mal de você? Sim. Quer saber? Se você for fiel, sincero, e você amar os irmãos, vão falar mal de você. Daniel sabia que a cova estava preparada para ele, assim como Cristo sabia que a cruz estava preparada para ele, assim como Paulo sabia que a prisão estava preparada para ele, assim como Pedro sabia que ia morrer crucificado também. Eu sei que vou ser perseguido, porque eu não estou disposto a negociar minha fé. Eu sei que muitas portas não vão se abrir na minha vida, porque eu não vou falar aquilo que eles querem ouvir naquelas portas que não vão se abrir. Eu sei que em muitos lugares eu nem vou colocar o pé, ainda que eu quisesse, porque eu não vou estar da maneira que eles já estão. Daniel orou ao saber da sentença. 2. Submissão. Eu estava ouvindo um estudo sobre essa passagem, e muito interessante, até fiquei rindo. Daniel tinha todo o direito, olha só, Daniel tinha todo o direito de, depois que ele sabia da sentença, ele fala assim: eu vou morrer, vou ser sacrificado injustamente, então vou abrir o bico mesmo, vou falar tudo que eu sei. Já que eu vou morrer, olha só que coisa interessante, já que eu vou morrer injustamente, que eu não fiz nada contra o rei, já que eu vou ser sacrificado, os leões vão me esmigalhar, já que eu vou sofrer a condenação indevida, e eu vou chegar para o rei na última palavra, que o rei vai me dar a última palavra, e eu vou falar: rei, olha só, sabe esses 120 aí? Estão tudo maquinário contra o senhor, estão roubando o senhor, estão em injustiça contra o senhor, estão fazendo tudo isso e explanar eles, caguetar eles. Ele fez isso? Não. Ele guardou o silêncio. Ele ficou submisso àquela sentença. Irmãos, a sentença era do rei, mas antes de ver sentença na terra, teve sentença no céu.
Daniel foi sentenciado por Deus a ir para a cova. Para quê? Para que Deus na cova mostrasse quem ele era. E mais lindo de tudo, que quando Daniel saiu da cova, quem glorificou a Deus não foi o próprio Daniel, não. Foi o próprio rei. Daniel falou assim: será que o Deus vivo a quem tu serve poderia te livrar? Será que o Deus vivo a quem tu serve poderia te livrar? Olha o que diz a palavra do Senhor. Nós lemos o texto. Versículo, o rei disse para Daniel. Então o rei disse para Daniel: o teu Deus a quem tu serve continuamente te livrará. Aí versículo 20. E chegando-se à cova, disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu serve continuamente, poderia te livrar dos leões? Então Daniel respondeu: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aí Daniel dá um tapa sem mão na cara do rei. Daniel dá um tapa sem mão na cara do rei, falando o seguinte: o meu Deus enviou o anjo e me livrou dos leões. Primeira coisa. Segunda coisa, por quê? Porque foi achado em minha inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Ou seja, sabe quem estava falando para o rei Dario? Eu sou inocente perante a lei do meu Deus, e perante a tua não tenho delito nenhum. Ou seja, você me julgou errado. Você se levantou contra a pessoa errada. Você entrou no caminho da pessoa errada. Você julgou a causa errada. Por esse motivo, eu vou sair da cova de cabeça erguida. Então, meu Deus do céu. Então o rei muito se alegrou. E mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, porque crera no seu Deus. Meu Deus do céu, essa é a maior ferramenta do crente. Primeiro, oração. Segundo, submissão. Terceiro, fé inabalável. Aí eu guardei uma referência, que eu queria encerrar minha pregação com essa referência. Hebreus 11:33, quando o escritor dos Hebreus tem ali o catálogo dos heróis da fé, ele diz o seguinte no versículo 33: os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram as promessas e fecharam as bocas dos leões. Meu Deus! A quem está se referindo esse texto aqui? A Daniel. Pela fé venceram reinos, pela fé praticaram justiça, pela fé alcançaram promessas e fecharam boca de leões. Glória a Deus. Nós vamos fechar a boca dos leões que estão contra nós. Já é a terceira vez que eu falo essa referência bíblica, e as 3 vezes que eu falo, tem coerência falar ela. Isaías 54:17 diz assim: isso aqui não é palavra mágica não, irmão. Não é palavra para você imprimir e botar no teu carro não. Isso aqui é para viver. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a justiça que procede de mim, diz o Senhor. Para ter isso na sua vida, tem que ser servo. Para ter justiça de Deus, tem que ser servo. Para ter resposta, tem que ser servo. Para ter resposta de Deus nessa causa aí, tem que ser servo. Tem que ser servo. Então Daniel orou, Daniel se sujeitou. Irmãos, é lindo quando você vê um crente sujeito, um crente sujeitado, submisso. A submissão é um atributo maravilhoso na nossa vida. Quando nós somos submissos à vontade de Deus, ainda que seja o inimigo que esteja à nossa porta. Sabe qual foi o conselho? Sabe qual foi o conselho de Jeremias para Judá? O conselho de Jeremias para Judá para o rei Jeoaquim e para depois o rei Zedequias foi: olha só, quando os caldeus vierem e entrincheirarem a cidade, se rendam, abram as portas, se entreguem para eles. Era a vontade de Deus que eles fossem cativos para aprender a lição. Sabe o que o rei Joaquim fez? Jeremias, vai para o calabouço, a pão e água, cale sua boca, queimou o livro da lei. Leia Jeremias capítulo 30 e pouco lá, vai estar lá, 2 Reis, vai estar lá escrito lá essa história. Ao invés de absorver a repreensão do Senhor, o rei se ensoberbeceu. O que aconteceu?
Nabucodonosor cercou a cidade 3 anos, cercando a cidade, faltou água, faltou alimento. Diz que até a história conta que até canibalismo teve dentro de Jerusalém. Quando Nabucodonosor observou que não tinha mais resistência, entrou, matou um montão, levou um montão para a Babilônia, destruiu a cidade. Então Deus está em busca de pessoas submissas, ainda que seja para o inimigo, ainda que seja para o dia da provação, para o dia da tentação. Irmãos, encerrando, ainda que seja uma vergonha que eu tenha que passar, eu tenho que passar louvando o Senhor. Ainda que eu tenha que ser envergonhado, ou você acha que a gente não é envergonhado? José foi envergonhado? Davi foi envergonhado? Daniel foi envergonhado? Ezequiel foi envergonhado? O próprio Cristo foi envergonhado? Mas tudo era plano de Deus para a exaltação que estava dentro. Então nessa noite,